Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse terceiro domingo do Advento. Nesse terceiro domingo do Advento teremos a coleta da evangelização. É a nossa corresponsabilidade, a nossa solidariedade em tantos projetos de evangelização e de missão. É a nossa solidariedade com a Igreja do Brasil. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 1, dos versículos de 6 a 8, depois de 19 a 28. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem é isso afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Conforme diz o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Amados e amadas de Deus, se percebermos bem, no domingo passado e também neste domingo, temos diante de nós o testemunho de João Batista. João Batista, poderíamos dizer, é o grande profeta do Advento. É aquele que aponta para o Messias. João Batista relembra a missão de todos nós. Relembra a missão do Papa, dos bispos, dos presbíteros, de todo cristão. Apontar para o Senhor. Perceber que não somos nós o centro, mas é sim o Senhor o centro. Na primeira parte do Evangelho, dos versículos de 6 a 8, João é apresentado como testemunha da luz. Interessante a imagem. Ele veio como testemunha para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunha da luz. Amados e amadas de Deus, Jesus é a luz. No Evangelho de São João é muito forte essa afirmação. Todas as afirmações com eu sou, quer dizer que aquele bem messiânico está presente em Jesus. Jesus é a luz, Jesus é a luz do mundo. João, ele não é a luz, ele veio dar testemunho da luz. Quer dizer, ele veio apontar para a luz, ele veio dizer que Jesus é a luz que quer iluminar o coração das pessoas, é a luz que quer iluminar a vida da sociedade, é a luz que quer iluminar a vida de nossas comunidades, é a luz que quer iluminar o mundo. Jesus é a luz, mas João, ele tem consciência do seu papel. Ele veio dar testemunho da luz. E testemunho é uma palavra forte, quer dizer, no testemunho a vida vai. No testemunho a existência vai. João é aquele que conhece Jesus, João é aquele que tem consciência que Jesus é o Messias, João é aquele que, sabendo que Jesus é o Messias, aponta para Jesus. Fala a verdade sobre Jesus, manifesta para as pessoas quem é Jesus. Ele não era a luz, mas veio para dar
testemunho da luz. E agora o Evangelho passa para o segundo momento, que são os versículos de 19 a 28. Agora é o testemunho de João Batista para os judeus que foram enviados de Jerusalém, sacerdotes e levitas, que perguntam para João: quem és tu? Querem saber quem é João. Perguntam pela identidade de João. E diz o texto do Evangelho: João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Aqui, claro, perguntam: quem és tu? João dá um testemunho negativo, quer dizer, ele afirma quem ele não é. Ele não é o Messias. Ele não é um profeta. Perguntam para ele, ele vai dizer que ele não é um profeta, ele não é Elias. E então perguntam: quem és tu, afinal? Temos que levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Quer dizer, João, amados e amadas de Deus, não se coloca na perspectiva dos profetas. João, ele percebe que ele tem um papel único. Ele não é um profeta, ele não é Elias. Tinha toda uma expectativa naquele tempo de que Elias deveria vir antes da vinda do Messias. João vai dizer que ele não é Elias, ele não é um profeta. Então quem ele é? É muito interessante. E João, então, diz o texto do Evangelho, João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Interessante esta imagem. Voz que grita no deserto. João é a voz, mas a voz que grita no deserto. A experiência de gritar no deserto é a experiência da voz perder, da voz se perder. É a voz, mas a voz que grita e não é ouvida. É a voz que grita no deserto. O deserto é o lugar do descampado, o deserto é o lugar da aridez, o deserto é o lugar onde se grita e o eco da voz é pequeno. E João grita o quê? Aplainai o caminho do Senhor. É interessante a imagem de João, voz que grita no deserto. Mas o deserto foi também, amados e amadas de Deus, o lugar onde Israel se encontrou com o Senhor. O deserto foi o lugar também que Israel recebeu a lei. O deserto foi o lugar da aliança. O deserto relembra também o lugar do encontro com o Senhor. O deserto relembra o lugar da fidelidade ao Senhor. E João é a voz que grita, é a voz que grita no descampado, onde o eco da voz é pequeno, mas João é essa voz que grita. E o deserto relembra também isso. Gritando no deserto, João relembra Israel seu primeiro amor, sua primeira fidelidade, a fidelidade a Deus. João relembra para Israel que o deserto foi o lugar da aliança, foi o lugar da lei. João relembra a Israel o seu primeiro amor. João relembra a Israel qual é a sua vocação. A vocação de Israel não é vocação de aridez. A vocação de Israel não é vocação de viver longe de Deus, mas é a vocação à fidelidade a Deus. Essa é a sua missão. Essa é a missão que o Senhor lhe deu. E qual é a missão? Aplainai o caminho do Senhor. Se o caminho está torto, João manda aplainai. Esse texto, talvez, de Isaías relembrasse o retorno de Israel. E o retorno que no caminho plano. O caminho plano é o caminho onde se pode caminhar com segurança, onde se pode caminhar verdadeiramente com força e com tranquilidade. E João relembra para Israel, é preciso caminhar na fidelidade ao Senhor, é preciso caminhar no amor ao Senhor, é preciso caminhar olhando para o Senhor com fidelidade. E continua então o Evangelho. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: como então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? Como é que você batiza? E João vai dizer, ele batiza com água, o seu batismo é um batismo penitencial, por isso ele batiza com água, as pessoas vêm até ele, confessam seus pecados, são submetidos ao rito penitencial do batismo, não é o nosso batismo, é um batismo que significa penitência, que significa conversão,
mas no meio de vós, quer dizer, entre vocês, está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar as correias de sua sandália. Quer dizer, diante dele, eu não mereço nem ser servo dele, ser escravo dele, desamarrar as correias das suas sandálias. E o evangelho se conclui, isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Situa bem onde isto aconteceu. Amados e amadas de Deus, escutemos a voz de João Batista. Escutemos a voz desse grande homem que diz que é a voz que grita no deserto, que demonstra que ele não é a luz, mas ele aponta para nós a luz, ele testemunha a luz, ele testemunha Jesus, ele aponta para nós o caminho de Jesus, ele aponta para nós a luz de Jesus que deve iluminar nossos corações, nossas vidas, nossa existência. João é o homem que grita, é a voz que grita. É a voz que relembra para nós que também a nossa vida deve ser um caminho de fidelidade ao Senhor. Também nós hoje somos chamados a caminharmos pela estrada certa, pela via correta, pela via preparada pelo Messias. Que a figura de João Batista nos ajude nesse terceiro domingo do Advento. Que você tenha um domingo muito abençoado. Não se esqueça de colaborar com a campanha da evangelização. Não esqueça de ser solidário. Não esqueça de ajudar nos pequenos e grandes projetos de evangelização da Igreja do Brasil. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.